Olá, gente querida, tudo bem? Aqui é Matheus e você está assistindo mais um episódio de Corandale Cast. Hoje nós temos uma convidada especial e eu vou fazer a pergunta clássica aqui do Corandale Cast para ela poder se apresentar. Então, cara convidada, como se chama, de onde vem e do que se alimenta? Meu nome é Rafaela. Eu nasci no hospital de Porto Alegre, mas moro em Canoas desde que saí do hospital. Cresci na mesma casa. A vida toda, meus pais moram lá até hoje, no bairro 5 Colônias. Não precisa dar o endereço para ninguém roubar. 5 Colônias. E a minha vida sempre foi em Canoas. Enfim, sou de Canoas. Do que se alimenta? Do que eu me alimento? Quais as comidas favoritas? São muitas as minhas comidas favoritas. Muitas. Mas principalmente as que eu faço. Bom, gosta de cozinhar, então? Gosto muito de O cozinhar. que tu mais gosta de cozinhar? O que eu mais gosto de cozinhar? Eu gosto de cozinhar... eu gosto muito de usar o forno quando eu cozinho. Então, carne assada, pão, bolo. Gosto de fazer massa, risoto. Coisas que eu gosto de cozinhar. Legumes assados. Gosto muito também. Beleza. Quantos anos você tem? Eu tenho 27 anos. O que faz profissionalmente? Eu sou analista de qualidade em uma indústria de alimentos. O que faz uma analista de qualidade, assim? Na empresa que eu trabalho, eu apago incêndio. Tá, não, mas tipo, não precisa ser uma resposta de formulário, assim. Tá, mas um analista de qualidade basicamente, ele, digamos que, compila os dados da produção, né? Geralmente, se analista de qualidade tem numa indústria ou prestação de serviço, então, todos os problemas que acontecem, ele levanta os dados e faz análises, né? Para encontrar qual foi a causa raiz daquele problema e agir sobre a causa raiz, então, e eliminar a não conformidade. É isso que faz um analista de qualidade, basicamente. Muito bom. Casada, solteira, namorando? Casada. Bem casada? Bem casada. É isso aí. Casada! Não, brincadeira. Quem não sabe, né? A Rafa não é brincadeira, sou casada mesmo. É verdade. Rafa é minha esposa, né? Pela misericórdia de Deus, né? Então vamos lá. Inclusive, a gente tava falando sobre isso ontem, que eu falei que a gente só tava casado até hoje por causa de Jesus e ele ficou chateado. Não, eu fiquei um pouco chateado. O contexto da mensagem foi assim, né? Os pais da Rafa, né? Marco e Jaque, feliz aniversário de casamento. 35 anos de casados, né? É. E aí, acho que tu comentou, né, eu querida? botei só Jesus. Escrevi só Jesus. E aí, sim, beleza. E aí, não satisfeito em comentar só Jesus, o que a minha esposa disse? Eu inclusive, se... Como é que é? Se não fosse Jesus, eu não ia passar do primeiro ano de casamento. Foi isso que eu disse. Olha aí, ó, que maravilha. Mas é verdade. Casem, sejam felizes pela misericórdia de Jesus. Pela né? misericórdia. Eu ficaria casado mais um ano, acho. Mais um ano. Vamos então, o tema hoje do nosso encontro, do nosso podcast, é falar sobre como é, na tua experiência, claro, né? E de novo, eu sempre digo assim, não é um fuxico gospel o negócio, né? Não é pra vida pessoal, mas como que é a tua experiência como uma pessoa que trabalha, que estuda, né? Que tem uma família, uma mulher jovem, que tem todas essas, digamos assim, coisas pra equilibrar na sua própria vida. Como que tu decidiu qual direção profissional você ia seguir? Eu sempre gostei mais das disciplinas mais de exatas, assim, de matemática, de química, física e um pouco de biologia também. E tu culpava Deus por causa disso? Não. Não, eu tinha muita facilidade em todas as disciplinas, mas eu não gostava de português, eu não gostava, por mais que eu seja a louca da correção ortográfica, eu não gostava de português, não gostava de história, eu até me interessava, mas geografia eu não gostava nem um pouco. E daí eu pensava, assim, que eu iria seguir uma carreira que unisse essas disciplinas que eu gostasse, né? E a minha irmã, ela fazia, quando eu tava no ensino médio, minha irmã tava na faculdade, ela fazia
Química na URGS. Aham. E ela falou pra mim que existia o curso de Engenharia de Alimentos na URGS. Uhum. Aí eu achei bem legal, fui no site da URGS, olhei quais eram as disciplinas, o que estudava, o que fazia, e achei bem interessante. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Uhum. A minha avó eu cozinhava muito com a minha avó, fazia nhoque, fazia massa caseira, fazia cuca, fazia pão, fazia um monte de coisa, biscoito. Beijo, Dona Vera, né? É, Dona Vera, ensinou muita coisa. Ah! Dona Vera avacalhou o negócio. Gente, tivemos um sei lá o que aqui. Tá gravando ainda? Tudo certo? Siri maldosinha. Não, nem precisa, bota um cinzão lá na... Bota um preto e branco. Ai. Amém. Tá. Gostava de... Sim, eu cozinhava muito com a minha avó. E não que engenharia de alimentos tenha a ver com cozinhar, né? Mas aí, quando eu tava no 2º ano de ensino médio, teve a oportunidade da minha turma ir no Unicinos Experience, que era pra conhecer, tinha que se inscrever e qual curso tu queria conhecer, e daí ia fazer um tour pelo campus da Unicinos, e ia mostrar os laboratórios, o que estudava e tal. E daí eu fui me inscrevi tinha engenharia de alimentos na Unicinos, e daí eu fui me inscrevi pro curso de engenharia de alimentos pra conhecer, né? Uhum. E daí eu achei o máximo, assim, a professora que mostrou pra gente, né, como era o curso, o que estudava, ela é bem conhecida, assim, no meio da engenharia de alimentos. Na época eu não sabia, né, mas hoje eu sei. E ela... Quer mandar um abraço pra ela? Ai, eu não lembro o nome dela. São muitas professoras nessa minha vida. Mas, enfim. Ela é bem conhecida no meio. Não, Tô brincando. eu não gostei. Eu sou tua entrevistada. Seja gentil comigo. Serei. Tá. E daí ela falou sobre embalagens, falou sobre os tipos de embalagens novas que estavam surgindo no mercado. Uhum. E falou sobre digamos assim, o empenho da engenharia de alimentos em reduzir o desperdício de alimentos no mundo, em otimizar processos, em fazer processos mais baratos, né? Aumentar a segurança dos alimentos, né? Dos alimentos não transmitirem nenhum tipo de doença para os consumidores, para as pessoas que consomem, né? E eu achei que isso era muito importante, porque quem é que sobrevive sem alimento, né? Sim, sim. Então, eu achei muito, muito, muito legal. Eu conheci os laboratórios, né? Onde eles faziam... na época, ela mostrou um laboratório que eles aplicavam uma película nas frutas para que elas durassem mais nos mercados, né? Uma película de quê? Uma película de um polímero, basicamente. Algumas eram algo mais ceroso, assim. Como se fosse um filme plástico extremamente fino, imperceptível. Massa. Que pudesse passar o oxigênio por ali, a fruta não iria apodrecer. Iria ser mais resistente ao transporte, armazenamento, enfim. E eu achei aquilo muito legal. E daí eu decidi que eu ia fazer engenharia de alimentos. E daí eu fui fazer na URGS porque era de graça. Então você recomendaria pra alguém com essa mesma descrição que tu fez agora, engenharia de alimentos, ou tu disse assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Não, eu me encontrei na engenharia de alimentos. Muito da engenharia de alimentos é voltado para a questão da qualidade. Tem também a parte mais voltada para processos, assim, Sim. gerência de processos. Isso até não só gerência, mas também design de equipamentos, várias áreas que dá para seguir, assim, mas bastante voltado para a qualidade. E eu, como sou uma chata por excelência, eu me encontrei nessa questão da qualidade. Chata, né? Uma perfeccionista, uma pessoa que gosta das coisas bem feitas e tal. Então eu decorei todas as bactérias que podem se desenvolver, a faixa de temperatura que elas crescem nos alimentos e... Diz um nome de uma bactéria, um nome bem difícil, assim. Bem difícil? Bem difícil. Uma que eu acho... ruim.
A pior zona é o Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. Ele precisa de um ambiente totalmente anaeróbio, zero oxigênio para se desenvolver. E daí ele cresce dentro de embutidos, salsichas, produtos enlatados. E tipo assim, muita gente está acostumada talvez com engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de não sei o que, engenharia de qualquer coisa. Quantos por cento das pessoas que descobrem assim, tu estuda engenharia de alimentos, quantos por cento das pessoas fazem uma piadinha sobre o que é ser engenheiro de alimentos, tu acha assim? Acho que 100%. Mostra aquelas imagens assim de sei lá, um caminhãozinho com uma construção ali, não sei o que, tipo como se estivesse fazendo como é que é o nome quando tu faz pra construir um edifício antes? O alicerce. Assim, só que tudo de alimentos, assim, né? Então as pessoas. Construindo com comida. Então, é isso que a engenharia de alimentos faz. E, na verdade, a engenharia de alimentos é um curso muito difícil, né? Uhum. Muita gente entra na engenharia de alimentos na URGS achando que vai ser uma engenharia mais light. Alimentos, né? Mais light, mais de boas. Vou tocar bongô, vou abraçar a lagoa. Vai ser tipo uma nutrição, só que com cálculo. Mas não, é muito, muito difícil. Agora tu vai falar mal da nutrição, o pessoal vai ficar chateado depois. Não, eu não tô falando mal, tô falando que é diferente. Bom. E é bem diferente. Uhum. E por isso que mais da metade das pessoas que entram pra fazer engenharia de alimentos na URGS desistem, porque veem que é totalmente diferente do que imaginavam. E isso é uma coisa agora que tu falou que é muito engraçada, né? Às vezes, a gente em casa, assim, eu pegava um produto e mostrava assim... Querida, se eu comer isso aqui, eu vou ficar gordo, vou não sei o quê. E o que é melhor eu comer? Arroz integral ou aipim? Arroz integral ou batata doce? Aipim ou batata doce? Eu não sei. Eu não sou nutricionista. Eu não sou nutricionista. Come a porcaria do carboidrato. É tudo carboidrato. Come isso daí, deu. Não me incomoda. Não, mas é muito massa, assim, né? Tipo, ver como... Porque, vai dizer, né? Existe tanta fome no mundo, tanta dificuldade, tantas pessoas passando necessidade, né? Aprender a usar melhor os nossos alimentos, os nossos recursos, né? É fundamental para o ser humano, né? Uhum. Aprender como a produzir um alimento com menos água, aprender menos poluentes e até mesmo para acabar com certos mitos, né? Uhum. Qual que você diria assim que é dois maiores mitos assim, ou os que mais te chamam a atenção que tu vê as pessoas falando assim? Porque sobre no leite tem xixi. Ai, meu Deus, tá. Na carne tem... não. Na Coca-Cola tem rato. Tá. Xixi no leite é porque, como uma ação fraudulenta, né? Se algumas cooperativas estavam utilizando ureia, né? Colocando ureia para disfarçar a acidez do leite ou a coagulação do leite. E defeitos de qualidade, né? Então, não é xixi, mas é ureia. É uma coisa errada que tá acontecendo. É uma coisa errada, é uma ação fraudulenta. Assim como formol, né? Deu aquele monte de escândalo. Mas isso não é uma coisa que se adiciona no leite. Eu acho que isso é o que as pessoas não entendem. Que aquilo era uma quadrilha, eram umas pessoas fazendo algo de uma maneira criminosa. Não é que se adiciona no leite, né? E na verdade, o leite... e daí as pessoas dizem que o leite e o HT é o de pior qualidade. Quando, na verdade, o leite e o HT, para ele passar pelo processo HT, ele tem que ser... O que é HT? O HT tá escrito na embalagem. Leite UHT, quando tu compra leite de caixinha. Uhum. O processo em português, né, seria ultra alta temperatura. Então, ele é aquecido numa temperatura acima de 100 graus... Ultra high temperature. Ele é aquecido por poucos segundos em uma temperatura muito alta, né? E isso faz com que elimine todos os micro-organismos ali e ele possa ser armazenado por meses na caixinha. Sim. Então, para passar por esse processo, ele tem que ser um leite de alta qualidade, não o pior leite que tem, né? E um outro mito, assim. Um outro mito que me dá coisas tem hormônio na carne. Tem hormônio no frango. Ai, gente, isso não existe. Por quê? Porque o que existe animais geneticamente selecionados, né? Então, assim,
o frango que é utilizado para criação, para abate, ele é um frango que engorda mais rápido, que tem o peito maior do que as demais partes do corpo. Então, ele é como os humanos fizeram com as raças de cachorro, né? Selecionou os iguais e... Pega um galinhão e cruza com um galão e ele vai ter só pintinhões. Tipo isso. E a mesma coisa com mesma coisa com gado, né? A mesma coisa. Tem as espécies que produzem melhor carne, né? Crescem mais rápido. Mas de onde é que vem esse negócio de hormônio? Eu acho que muitas imagens, assim, né? Na verdade, eu acho que tudo isso começou com a ânsia de fazer as pessoas pararem de comer carne por causa dessa coisa de que comer mais carne aumenta o aquecimento global e comer carne não é saudável, todo mundo tem que ser vegetariano. E daí eu acho que muita coisa que não era verdade começou a ser propagada, né? Se eram por pessoas bem intencionadas ou mal intencionadas, eu não sei. Mas esse tipo de coisa assim, né, de que tem hormônio, não tem hormônio. O que se faz é dar antibiótico, né, para as aves na ração, antibiótico, e para os animais, para gado, se dá injeção, né, e para que o bicho cresça mais rápido, seja saudável, não tenha doença, né, para não perder ali. Mas isso não é hormônio. Isso não é hormônio, daí tem um tempo de carência antes do abate, que daí pro animal limpar o organismo, né, do antibiótico, que não tem antibiótico na carne. É isso que se faz. Eu tenho certeza que com certeza tem vários. Eu tenho certeza que com certeza tem certeza. Que tem muitos outros mitos, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte: hoje tu trabalha numa indústria, né? E é uma indústria, não precisa dizer o nome até, né? E nem nada do tipo. Mas como você trabalha quantas horas? Eu trabalho 44 horas semanais. 44 horas semanais. E aí a pergunta que eu tenho é assim: quais são os desafios de conciliar as diferentes áreas na vida de uma mulher que trabalha 44 horas, que tem um compromisso na igreja, que tem uma casa, que tem um marido maravilhoso. Uma gatinha. A Mirna está nos assistindo agora. Né? Deve estar dormindo. Que sabe que tem coisas na vida. Como que é conciliar isso? Quais são os desafios que você enxerga, assim? É bem difícil. Inclusive porque agora eu tô fazendo 5 disciplinas na faculdade para me livrar de uma vez, né? Sim. Desse curso. Tá na reta final. E é bem difícil porque é difícil de estabelecer prioridades, porque a gente é puxado de todos os lados, né? Então, no trabalho, se eu deixar, vão sugar o máximo de mim. Se eu deixar, em casa, eu vou faxinar tudo e deixar a casa todo um brinco. Se eu deixar no sentido de se eu não me policiar, né? E se eu deixar, os professores vão me cobrar muito na faculdade. Tipo, eu tenho que assistir todas as aulas, eu tenho que entregar todos os trabalhos. Eles querem, assim, que todo mundo seja o aluno excelente. Seja um mini acadêmico. Seja um mini acadêmico, que é o que eles são acadêmicos, né? Mas eu não quero seguir a carreira acadêmica, eu tô na indústria, eu tô bem feliz na indústria e não pretendo, pelo menos por enquanto, não pretendo ir pra carreira acadêmica. Então não é o que eu quero agora. E é difícil estabelecer as prioridades, porque eu tenho que fazer tudo e manter a minha sanidade mental, porque não adianta eu sair fazendo tudo e destruir com todos os meus relacionamentos com as pessoas à minha volta, né? E isso que eu ia te perguntar, tipo assim, tu sente que tem um reflexo direto nessas pressões que tu falou? Porque é realmente isso, né? Por exemplo, os professores, muitas vezes, estão pouco interessados que um aluno, por exemplo, de uma universidade está trabalhando. Claro, não Pública, são todos principalmente, os professores, e não são né? todos professores. Mas acho que mais de uma pessoa com essa experiência na universidade pública relata isso, né? Eu mesmo já sofri de incompreensão dos professores e tal, com questão de trabalho, porque eles entendem que o aluno tem que ser aluno 100% do tempo, né? Ou no máximo fazer um estágio ali mais para metade do curso. Que eles podem pedir um trabalho na sexta para entregar na segunda e tá tudo bem. E isso realmente cria um peso. E algumas pessoas mais do que outras, né? Por exemplo, infelizmente, né? Quando eu tinha esse peso, eu dizia, então, azar. Entendeu? Azar essa cadeira. Que não é o meu caso, né? Não é o seu caso. Como que isso mexe com a questão emocional, assim, você diria?
Eu acho que gera bastante ansiedade, assim, na verdade, eu acho que a minha ansiedade, ela é mais, assim, no sentido de, será que eu vou conseguir? Sim. Porque, às vezes, eu tô exausta, assim, eu não tenho mais condição de... Eu não tenho mais cabeça pra ficar na frente do computador assistindo aula ou fazendo trabalho, e eu tenho que fazer e eu tenho que entregar, e daí, às vezes, eu fico ansiosa, porque eu fico pensando, será que eu vou aguentar ficar acordada até conseguir terminar esse trabalho pra entregar? Será que eu vou aguentar chegar em casa e fazer comida porque não tem comida pra gente comer? Será que eu vou aguentar passar o dia todo de trabalho sem cair de sono na minha mesa, sabe? Então, às vezes eu acho que eu não vou aguentar. Então, eu parei de querer, de tentar ser a aluna exemplar, né? E essa semana mesmo eu decidi que eu não ia entregar um trabalho, não ia fazer diferença, eu não ia reprovar. E eu fiz a minha janta, me sentei na sacada e fiquei lá como se não tivesse nada pra fazer, entendeu? Porque eu precisava, eu ia enlouquecer, eu não ia aguentar chegar até o final da semana se eu ficasse naquele ritmo, então... Não, e por exemplo, como você acha que a maioria das mulheres lida, assim, ou conhecidas, amigas, que tu conhece que passam por pressões semelhantes, lidam com isso, assim? Ou não se conversa muito sobre isso? Não, eu acho que o ser vivo mais ansioso da face da Terra é a mulher. Eu acho que... Tu tá dizendo. Eu acho que... Alguns homens discordariam e muitas mulheres talvez também discordassem. Ou não. Não sei. Talvez lá no fundo. Eu acho que as mulheres sofrem muito mais de ansiedade do que os homens. E eu acho que se traduz bastante em ansiedade, e algumas mulheres descontam na comida, ou se isolam, mas assim, é bem difícil de comparar, com outras mulheres, porque a maioria das mulheres que eu conheço que trabalham e estudam não são casadas. Então, assim, é diferente, por mais que seja... Não tô dizendo que não é cansativo estudar e trabalhar, né? Mas, assim, se não precisa sair pra comprar comida se não tem em casa, né? Sim. Outra pessoa vai limpar a casa. Claro que tu pode ter as tuas atividades ali pra ajudar para contribuir, né, com a organização e limpeza da casa, mas não é tua responsabilidade, né? Então, quando a gente é casado, se a gente não botar a roupa na máquina e não estender ela, não vai ter roupa para botar, né? O gato não vai fazer isso por você. O gato não vai fazer. Se tu não ir no mercado e comprar comida, ela vai acabar e não vai ter o que comer. Então, é diferente, assim, né? Eu acho que é bem diferente. E às vezes eu ficava pensando, assim, quando eu morava com os meus pais, eu pensava, nossa, como que eu tinha energia pra fazer tanta coisa? Sim, porque eu não precisava limpar a casa inteira toda semana. Eu não precisava... No final de semana eu não ia pra cozinha fazer comida, era minha mãe que fazia. Eu só descansava. Né? E uma coisa, acho que até pra prestar, às vezes, né... não é pra limpar sozinha, né? Seu marido tem que te ajudar também, o meu né? marido me ajuda. Inclusive amanhã, né? Amanhã a gente domingo. tem um horário marcado, né? Meu amor. Pra fascinar, no caso. Amanhã, se você tá escutando a gente, né? Tá sendo gravado num sábado, né? Exatamente. E domingo é o dia da faxina. Domingo é o dia da faxina. É o dia da faxina geral. Eu arranco o Matheus da cama às 8 da manhã. Com choque elétrico. Mas assim... na questão, tipo, poxa, tem essas pressões, tem a competitividade no ambiente de trabalho. Você acha que por ser mulher é mais difícil, com todas as pressões, se posicionar no ambiente de trabalho? O que tu sente, assim? Pode dar real. Pra mim isso é difícil. Eu não quero parecer arrogante nem nada, mas eu nunca tive problema nenhum em falar o que eu penso. E eu nunca tive problema nenhum de me impor, nem que fosse, sei lá, pro dono da empresa. Nunca tive problema nenhum com isso. E pra mim não é difícil. Mas eu não sei. Não sei que tu observa. Não sei como é pra outras mulheres. O que eu observo? Assim, lá onde eu trabalho, não tem mulheres em cargos de gerente. Não, até tem.
mas não na área da produção, assim. Uhum. Tem mulheres na área em cargo de gerência, mas daí é no RH, Uhum. não na área da produção. Então, Uhum. os gerentes e coordenadores, assim, da área que eu trabalho, né, que seria da qualidade da produção, Uhum. só tem homens. Uhum. E homens, às vezes, com visões muito antiquadas sobre muitas coisas. Uhum. Mas eu nunca vi, nunca passei por nenhuma situação, assim, de falarem das mulheres como sendo inferiores, Uhum. ou, sabe? Ou menosprezar o que a mulher, se alguma colega minha ou eu vou falar alguma Uhum. coisa, ninguém nunca demonstrou que estava menosprezando o que a gente estava falando. Então, Uhum. eu nunca tive a experiência no ambiente de trabalho de alguém falar algo que eu considerasse inadequado por eu ser mulher. Sim. Isso nunca aconteceu comigo. Tu disse que não teve dificuldades com isso, né? Por causa, talvez, da tua personalidade também, né? Tu teria alguma dica pra dar, digamos assim, pra outras mulheres, assim? Se tu sente que Outras tu não teve mulheres? esse problema, por que tu acha que tu não teve? Talvez... Eu acho que uma coisa que eu aprendi é no ambiente de trabalho Uhum. a sempre estar extremamente atenta a tudo que eles estão falando e sempre pensar numa resposta. Uhum. Porque muitas vezes, até por causa da área que eu trabalho, né? Uhum. Muitas vezes os diretores de empresas veem como um gasto. Uhum. Então, tipo assim, eu tô te dizendo, eu como analista, eu tenho que saber as legislações de boas práticas de fabricação, segurança de alimentos e tal. Então, eu, da qualidade, tô te dizendo que tu tem que usar um lubrificante grau alimentício na tua máquina, que é Uhum. muito mais caro do que o lubrificante Sim. comum. Vai aumentar o custo Vai pra ter aumentar uma o produção custo. mais eficiente de acordo com as regras. Não mais eficiente, uma produção de acordo com as regras. De acordo com as regras. Só isso. Uhum. E então, assim, muitas vezes o diretor da empresa não tá a fim de gastar mais. E a gente tá lá dizendo, olha, tem que fazer, é a lei, Sim. tem que fazer. Uhum. E então eu aprendi, talvez por trabalhar nessa área, de eu ter que argumentar, eu ter que ir lá e insistir. Eu aprendi muito a argumentar e a não, digamos assim, não ficar sem resposta. Eu acho que Aham. isso é algo que às vezes as mulheres, não só as mulheres, mas as pessoas geralmente assim vão para uma reunião de trabalho ou para uma conversa ou para decidir alguma coisa e vão assim, estou num passeio no parque, né? Uhum. E daí vai lá e o diretor te dá um cortaço, assim, tipo, isso aqui a gente vai fazer agora, e deu não sei o que, e tchau pra ti. A pessoa fica... E daí a pessoa fica paralisada, não sabe o Uhum. que responder. E eu passei por isso em alguns Sim. momentos, quando eu era estagiária. Eu passei Uhum. por isso em alguns momentos, e eu fiquei com raiva de mim, eu fiquei tipo, por que eu não respondi se eu sabia que eu tava certa, entendeu? E daí eu aprendi a sempre estar muito ligada e sempre antes de ir pra uma conversa, antes de ir pra uma reunião, eu já pensar no Sim. que eu ia falar. Já pensar no que eu ia falar e até por conhecer, né, as Sim. pessoas com quem eu trabalho, já imaginar, vai me questionar nisso, vai me questionar naquilo, e eu já tá com tudo na manga, né? É meio uma atitude quase de um pitbullzinho, assim, né? Tipo isso. Agressividade e estratégia. Boa. E eu acho que isso é uma coisa, querida, que tanto homens quanto mulheres podem aplicar mais nos seus ambientes de trabalho, que é essa questão de uma agressividade controlada, somada a uma estratégia. Porque as pessoas às vezes vêm com as suas ideias pré-prontas, querem impor a ideia, querem impor a sua visão, e muitas vezes, se tu não riscar no chão, né, se tu não se posicionar com os pés firmes, né, tu vai ser passado por cima, né? Isso acontece muito com mulheres, isso acontece muito com homens também. Então, fica a dica aí, né? Tu acha que é uma boa dica? Eu acho que é uma boa dica. Seja mais agressivo, né? Porque E uma coisa que eu acho que é muito... não é trocar soco, né? Não. Mas na argumentação. E uma coisa que eu acho que é muito, muito importante é sempre saber do que tá falando, né? Aham. Sempre tenha certeza de que o que tu tá falando é um fato, de que não é algo que tu acha. Então, assim, na área que eu trabalho, que é na qualidade, eu sei todas as normas que uma indústria de alimentos tem que seguir. Eu sei todas as normas de rotulagem de alimentos. Eu sei, tipo,
Não que eu tenha decorado a legislação inteira, Sim. mas eu sei que a legislação segue uma lógica Uhum. e que e eu consigo avaliar se uma situação está dentro dessa lógica ou não, né? E sobre esse estar preparado, esse estar pronto para o combate, né? Tipo, isso, querendo ou não, gera uma certa carga, né? Um cansaço, emocional e tal. Psicológico. Você sente que você, como mulher, assim, sofre pressões de diferentes áreas da sociedade? Tipo, a igreja quer uma coisa de você, né? Seja X mulher. A faculdade quer que você seja outra coisa X mulher. A empresa quer que você seja X mulher. Então, acho que se você sente isso, sim, você percebe que outras mulheres comentam isso ou não? Assim, eu acho que eu já ouvi mulheres comentarem isso, assim, de o que a sociedade espera da mulher, o que a igreja espera da mulher, o que a empresa espera da mulher, mas eu, particularmente, eu mais sofri com essa questão, assim, de expectativas sobre mim, de coisas que eu mesma coloquei, que ninguém estava impondo pra mim, mas eu coloquei pra mim. Às vezes não impondo perceptivelmente também, né? Mas assim, no sentido assim de que, a minha casa tem que estar sempre um brinco. Agora, neste momento, eu estou com vergonha da minha casa, porque ela tá suja. Porque eu queria limpar hoje de manhã, mas não deu. Eu tinha que ir na feira, tinha que fazer comida, tinha que fazer outras coisas. Amanhã nós limparemos. Amanhã nós limparemos. Então, assim, eu tive que aprender a esperar. Não, eu vou limpar a casa no domingo. E durante a semana eu vou esquecer da minha casa, porque eu tenho outras prioridades. Eu tenho que me formar nessa faculdade que eu quero terminar, né? Então, e eu preciso manter a minha sanidade mental e física também, né? Sim. Então, isso é outra coisa, essas né? coisas ter assim. Um tempo pra se cuidar. Ter um tempo pra si. Então, ter tempo pra fazer exercício, pra comer direito, né? E me sentir satisfeita comigo mesma. E eu tenho aprendido cada vez mais, assim, a não me pressionar tanto, porque eu acho que os momentos que eu mais sofri com pressões foram as que eu coloquei em mim mesma, porque por mais que os professores, digamos assim, eu falei no início, né, que os professores pressionam para que eu seja aluna exemplar, mas eu que vou permitir essa pressão na minha vida ou não, eu posso dizer que não vou ser o que tu tá querendo que eu seja, eu vou ser o que eu quero ser, né? Sim. Então, eu acho que essa questão, assim, de a sociedade impor pra mulher como ela... A sociedade não liga. Ninguém liga. É a gente que se importa com o que podem. Esses rótulos, a gente quer ser aceito. E daí a gente impõe pra nós um padrão, que esse é o padrão que a gente vai ser aceito, mas ninguém liga. É só a gente que se importa com a gente. Né? Ai, massa. E pra encerrar, querida, assim, falou sobre rejeitar essas pressões da sociedade, sobre não aceitar rótulos, sobre entender e quem eu sou, onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer pra isso, né? Você tem alguma dica pra dar? Uma dica pra dar, não só para as mulheres que estão ouvindo, mas também para os homens, sobre encontrar esse caminho, rejeitar essas pressões? O que tu diria, assim? Eu diria para encontrar quem a gente é através do conhecimento de Deus, porque eu acho que existem muitas verdades circulando por aí, né? De o que é bom. E bom é tu entrar numa van e viver viajando com a tua família. Mete teus 5 filhos, teu cachorro e o marido na van e vai viajar pelo mundo. Tipo, eu não quero isso, entendeu? Se alguém faz isso e achar bom, seja feliz, mas eu ia enlouquecer. Então, assim, o que é bom pra um não é bom pra outro, né? E eu acho que a Bíblia, ela é um bom termômetro, assim, para saber o que é bom para todo mundo. As coisas da Bíblia, os princípios da Bíblia fazem bem para qualquer ser humano. Não importa o que ele queira fazer da vida dele. E daí tu vai escolher o que tu quer fazer da tua vida a partir daqueles princípios e vai dar tudo certo, né? Então... mesmo que dê errado. Mesmo que dê errado, vai dar tudo certo. E saber, eu acho que essa vida, ela não é definitiva, né? Acho que
nossa vida aqui na Terra, ela não é o final, ela não é o que nos define, digamos assim, eu vou ser pra sempre assim. A Bíblia fala que a gente vai viver pra sempre no paraíso com Deus, né? E lá a gente vai ter um novo corpo, não vai ficar nunca doente, a gente não vai ter nenhum defeito, não vai ter pecado, não vai ter choro. Então, o que a gente passa aqui não é definitivo, né? Uhum. E a gente tem que sempre ver cada situação, boa ou ruim, como uma oportunidade de crescimento. É o que eu acho. E de viver uma vida leve. Ok. Muito obrigado pelas suas palavras. Com certeza, viver uma vida leve é algo que todos nós precisamos mais, né? Então, muito obrigado, De nada. Dona Rafaela, por ter estado presente. Muito obrigado você também que nos assistiu até agora, né? Muito obrigado por ter ficado com a gente por mais esse episódio de Corandale Cast, né? Então, poxa, compartilhe esse episódio com seus amigos, seja para falar bem, para falar mal, né? Se você é um nutricionista, não gosta que a Rafa falou. Eu não falei mal dos nutricionistas. Não falou mal, não. Mas compartilhe, né? E se você achar que vale a pena. E é isso aí, gente, tá? Nos siga nas redes sociais, não eu e a Rafa, né? Mas o podcast do Corandale Cast. E compartilhe aí com seus amigos, pedindo pela 40ª vez, tá bom? Gente, um beijo. Tchau, tchau. E até a próxima.